Pessoal, bem-vindos aqui ao segundo dia de cobertura do FinTouch 2023, diretamente do Transamérica Expo Center. Eu sou o Gabriel Pereira, estou junto com o Felipe Cabral e a gente aqui da Let's Media da BFintech está fazendo essa cobertura presencial, direto aqui do... Qual é esse pavilhão? De algum dos pavilhões aqui de dentro do Transamérica Expo Center. Estamos falando com vários experts sobre diversos assuntos e um dos grandes desafios que tem acontecido nas empresas e aí principalmente no mercado financeiro, é lidar com essa onda de novas infraestruturas, com essa onda de possibilidades diferentes, de inovação. Algumas empresas já estão levando isso com mais naturalidade, porque já era um processo inerente a elas, outras estão aprendendo meio que na marra ou estão se perguntando como fazer isso. E uma pessoa muito boa para falar disso é o Ale Uehara, que é da BFintech, também é Head de Inovação na Innovate. Bem-vindo aí, Ale. Valeu, meu caro. E tem um ponto importante, né? Que você fala de expert, eu não sou expert, assim, tô aprendendo também, né? Ajudando as empresas também, mas que é o meu foco, né? Então hoje eu já fui Head de Inovação da CIP, já trabalhei na Alelo também dentro da área de inovação, só que hoje eu atendo cross, né? Então várias empresas aí, porque é exatamente isso, né? A mudança que está acontecendo hoje no mercado e cada vez mais, e a gente sabe, né, o quanto que isso está cada vez mais acelerado em todas as indústrias. Total. E aí, claro que a inovação vai ter que ser pensada e entra como uma estratégia, né? Não é só um custo dentro da empresa, vira uma estratégia dentro da empresa e todos vão precisar dessa inovação, que é onde eu atuo na inovação corporativa. Nos bastidores a gente estava falando aqui que a inovação não deveria necessariamente ser um silo, uma área na empresa, certo? Ou pelo menos não seria o jogo final e tudo mais. E eu entendo também que outras áreas, como a gente está discutindo aqui, trazendo para a nossa realidade, como Open Finance, etc., me parece ter uma lógica parecida. A gente nasce, desenvolve a infraestrutura, mas depois precisa estar enraizado para as outras áreas consumirem e usarem no dia a dia. Como é que é o processo de mudança, você que teve em área de inovação, de sair do zero para um grupo de loucos e até que você contamina todo mundo e beleza, tá todo mundo respirando mais isso, obviamente, né? Não chega num ponto final, acho que é um caminho sem fim, é uma trajetória. Perfeito. Mas como é que é um pouco desse processo, que eu acho que ele vai se aplicar em várias coisas que a gente continua discutindo aqui no FinTouch, por exemplo. Como é que é esse choque de cultura, né? Acho que é um pouco isso que ele está provocando aí. Acho que uma das coisas, assim, né? Você começou muito bem falando. Cara, assim, eu sempre comento, não existe uma receita de bolo para inovação. Por quê? Porque depende do tamanho da empresa, aquelas menores, né, as coisas são mais ágeis, aquelas empresas maiores, robustas, têm toda a questão da governança, do risco, e tem que tomar cuidado sim. Mercados que são regulados são mais complicados daqueles não regulados. Então, assim, não existe uma receita de bolo de inovação, né? Cada empresa é uma empresa, até porque tem uma cultura diferente, né? Que é aí que entra o grande problema. Se a gente fala de cultura de inovação, e uma das coisas que eu mais gosto de falar dentro da cultura de inovação é a cultura do erro. Como que a gente vai errar? Não, quer dizer, vamos lá. Como que a gente vai trazer não errar? O cara já mostrou na prática, entendeu? Exato, Ele já mostrou a cultura do erro. O ato falha ali, né? Como não errar, só que pedir para trazer a inovação. Né? Então, acho que esse é um dos grandes problemas. E aí a gente está falando exatamente da mentalidade das pessoas. Aquele pessoal que veio de mercado, que não podia errar, agora a gente está falando, pô, pessoal, vamos errar porque a gente aprende quanto a isso. Só que o errar, né, onde que eu entro muito no detalhe, cara, tem local que você não pode errar, mas tem local que a gente pode errar. É processos diferentes. Então, por exemplo, cara, a gente não vai derrubar um aplicativo e falar para o cliente, cara, você perdeu todo o dinheiro aqui porque a gente errou. Não, lá é um processo que tem que seguir a risca. Total. De novo, porque a gente está falando que tem uma marca por trás, né, tem regulador, né, então esse lado a gente não pode errar. Ali a gente vai trabalhar num processo que erro zero. Agora, será que não tem um outro processo em que as pessoas não podem discutir uma inovação, testar algumas coisas, de novo, fora do outro processo? Será que não tem como ajudar as pessoas? Porque é aquela coisa, né? O cara vem, imagina um gestor fala assim, cara, não, sua ideia é ruim, cara. Não, sua ideia, não faz isso aqui não, porque já aconteceu de uma pessoa ser mandada embora por causa que trouxe essa ideia aqui. Tem uma que eu gosto, né? Assim, pessoal, putz, ideia super legal, vamos formar um comitê para isso? Tá bom. Né?
Então, como fazer esse outro processo, um processo de inovação, para que o erro é bem-vindo, o aprendizado é bem-vindo, as pessoas tragam ideias, porque para ter, eu sempre falo, né? Uma coisa é ideia, outra coisa é inovação, porque ideia todo mundo tem, inovação precisa executar. Só que a boca de funil da inovação, que é a ideia, ela tem que ser grande, tem que trazer muita coisa, mesmo coisa ruim. Porque aquela coisa ruim a gente pode trabalhar, pode juntar, aí vem a criatividade, né? Você junta duas ideias, aí fica uma coisa boa. De repente é uma ideia, pô, vamos fazer uma coisa diferente dentro do Open Finance? O que é? É isso daqui. Putz, mas isso daqui não tá legal. Mas, cara, se a gente juntar essa outra ideia com essa outra ideia, de repente vira um negócio legal. Então a gente tem que exercitar a cabeça das pessoas e mudar esse mindset, e aí é cultura total. Uma liderança uma vez provocou, assim, lá, qual foi a última vez que a gente falou não para uma ideia aqui? Porque o que acontece? Assim, a organização muito verticalizada. Sim, rígida. E aí vem uma ideia nova lá de baixo, e aí o cara que tá acima dele, não, eu não vou levar isso pro meu superior. E aí mata lá embaixo, Exatamente. né? E aí quando isso chega pasteurizado lá em cima do diretor, chega um monte de ideia morna, que é meio que o confortável, e no final tu vai seguir. Posso fazer uma provocação? Isso aqui vai ser bem polêmico, tá? Eu gosto de... Ainda bem que é você que tá falando, Eu vou então. botar o corte já vou fazer um baitzaço nesse corte. Eu falo que é o seguinte, quem tá ali no dia a dia, no operacional, que também tem que pensar em inovação, e é difícil, porque tá pagando incêndio, porque ele é cobrado pelo que ele foi contratado ali. E a gente tá falando para ele ser inovador também, então é difícil. Tem algumas maneiras de se trabalhar, não vai dar tempo para falar aqui da medestria de inovação, mas assim, é o cara que é o mais empolgado. É o cara que está indo nos eventos, está ouvindo um podcast, está assistindo uma palestra online. É o cara que, né, quer fazer acontecer. Engajado. O cara que está lá em cima, nesse level, é o cara que está pensando na estratégia. Ele sabe que precisa inovar, senão a empresa, né, daqui a 2 anos, 5 anos, o negócio muda, o cara precisa... O problema é aqui, meio. Que a gente chama de média gerência. Tinha que botar, às vezes, uns encontros e falar, ó, irmão, às cegas, tira a galera do meio aí, bota o pessoal na sala. Polêmico, senão a galera vai achar que eu tô tirando o emprego da galera. Não. Mas é uma mudança de mindset, porque assim, a galera... Quando tem que ter uns espaços, eu já ouvi de algumas empresas que tem algumas caixas de e-mail que sobe direto, sem filtro. Perfeito. Para poder, de alguma maneira, oxigenar ali e ver o que faz sentido ou não. Mas tem esse filtro. Um conceito que eu ouvi recentemente, mas ele não é novo, lá do pessoal da Amazon, que era o one-way door ou two-way doors, que era das decisões, do tipo, olha, se é uma decisão que a gente não pode voltar atrás, beleza, a gente vai elaborar um pouco, né? Vamos elaborar mais, etc. Perfeito. Mas se é uma decisão que dá para errar pequeno, né? Você consegue voltar atrás, pô, cara, vai embora, faz o teste aí, vamos ver o que acontece. Obviamente, orientado ao cliente, com a obsessão pelo cliente, com o foco, etc. Perfeito. Se esse é o objetivo, tá tudo certo, né? Acho que o ponto de partida tem que ser esse. E aí volta a questão das fintechs, das startups, né? Por que eles conseguem inovar muito rápido? É menor, não é hierarquizado, a comunicação é mais fácil. Só que aí eu vou voltar a um ponto que você falou, né? E aquelas que o pessoal chama de estado da arte da inovação. E aquelas que chegaram no topo da inovação? O que eles vão fazer agora? Porque assim, eles não têm mais referência. Total. Aí os outros estão chegando. Putz, como que eles pensam? Como tem que pensar em inovação? Como que faz com que as coisas mudem novamente? E aí eu gosto de falar, né? É o exemplo claro da Netflix, né? Netflix, cara, mudou completamente. O jogo. Mudou o jogo, chegou no estado da arte de inovação, cara, todo mundo falando. O que aconteceu? Eles não sabiam mais pra onde ir. Aí veio o Disney Plus, veio a Amazon, veio um monte, né? Agora virou meio que um commodity, né? A gente não sabe qual escolher ali. Agora a Netflix tá pensando, né? Ele tá mudando aí o modelo de negócio dele e tal, mas, cara, ficou difícil, né? Então, chegar no estado da arte de inovação é um outro problema ainda. Chegar lá é difícil. E quem chega lá é mais difícil ainda. Total. E a gente estava conversando aqui em off também, que a gente viveu a última década, assim, de empresas pequenas inovando rápido, disputando o mercado, mas ao mesmo tempo também gastando desenfreadamente, às vezes tomando decisões um pouco atabalhoadas, né? Eu quero trazer o lado ruim também do excesso de inovação, do excesso de ideias que a gente estava comentando. E agora, 2022, 2023, quiçá o ano que vem também, a gente está vivendo outro paradigma.
Quer dizer, aquela ideia do unicórnio, do bicho mágico que todo mundo quer ser, né, e tal, ela meio que tá desaparecendo ou ficando um pouco de lado. E o que tá aparecendo agora, pelo menos é o que eu li aí essa semana, é a ideia de uma startup camelo. Ela passa pelo deserto, ela precisa de pouco recurso para conseguir sobreviver. Resiliente, forte, né? Mas ela tá viva, ela vai atravessar o deserto, ela vai chegar lá. Talvez nem tão sexy. Talvez não tão sexy. O que você acha disso, Ale? Você bota fé nesse tipo de novo paradigma? Como é que você vê os caminhos daqui para frente em relação a empresas entrantes? Então, Cabral, eu sempre falo que assim, na verdade o camelo sempre existiu, né? E já se falava há muito tempo, só que é isso, né? O unicórnio é sexy. Então... não vem, o camelo não vai... Saiba dessa incrível empresa que com poucos recursos tem um boring business. Tipo, você não vai sair na capa do jornal. Mas por que já se falava em camelo, unicórnio, qualquer outro? Tem os outros animais que o pessoal fala, dragão, fala vários outros. Mas também pegaram a avenida agora aqui de animais. Tem uma Pokédex das startups. Mas por que se falava? Porque assim, o unicórnio é sexy, né? Pô, uma empresa que vale $1 bilhão, cara, é muito legal. E aí vale, inclusive, não só pro empreendedor, mas pro investidor. Pô, tá te falando, aquele que eu investi lá tá valendo $1 bilhão. Agora é aquele que, né, pequenininho, que tá crescendo, mas que tá com as contas ali sendo pagas. Fazendo bootstrap ali, né? Bootstrap. Então, assim, cara, faz sentido porque a gente tá realmente num momento que, cara, não é botar dinheiro pra queimar, né? Que é uma estratégia legal, tá? Não tô falando que é uma estratégia ruim, mas não é para toda a empresa. E tem empresa que precisou realmente se reestruturar. E aí começa, claro que eu vou entrar em outra polêmica, layoff e tal, não sei o quê, de arrumar a casa. Pode entrar. Mas cara, precisava arrumar a casa, Todos nós né? fomos layoffados, menos o Gabriel. Mas, cara, quando você vê assim também, tem um pouco dos dois, né? Eu acho que tem a vontade do empreendedor de fazer um negócio naqueles moldes, naquela velocidade e crescer e tudo mais, mas ao mesmo tempo dos investidores que esperam aquele resultado e aí no final do dia aquele cenário ruim foram eles que construíram, assim, a gente está sendo avaliado por isso. Cara, eu já ouvi métricas bizarras de quantidade de vendedor contratado. Sim. Pô, vê se é resultado para apresentar pro board, sei lá, cara. Tipo assim, isso é um meio, né? Não é o fim. Exato. Então, assim, mostrando entrega, tipo, hiring, enfim, acho que mudando um pouco. Eu vou fazer uma provocação, tá, Gabriel? Assim. Parece ser um mundo utópico, mas assim, qual que é o propósito do negócio? É realmente crescer e virar $1 bilhão ou impactar as pessoas? De novo, talvez tenha gente aí que queira ganhar dinheiro. E ok. Então, mas assim, eu vou falar, né? Eu brinco que japonês não entrega a idade, né? Então assim, o pessoal olha pra mim e fala, pô, quem que é o Ale aí na fila do pão? Assim, pelo menos eu tenho a história do Zenta, né? Eu já entrei no meu Zenta, que não sei se vocês conhecem, né? 40, 50, 60, eu já tô nos meus 40 ali. Cara, depois que eu descobri meu propósito, ficou tudo muito mais fácil pra mim. E trabalhar também. Então assim, cara, eu faço muita coisa pro bono. E ok. Mas eu sei que eu estou impactando as pessoas. Então, de novo, assim, tem gente que não vai chegar nisso e ok, cada um é cada um. Mas, cara, tem startup, tem negócios que também o propósito dele é impactar. E não é ser unicórnio, e ok. Mas assim, cara, vai ganhar seu dinheiro, ok também. Mas não é chegar para ser unicórnio, para ser vendido e tal. Não, cara, é impactar e também ganhar seu dinheiro, ter o seu lucro ali. Nem todo business é uma escala gigante. Às vezes é um nicho pequeno, pô. É isso aí. E tá impactando, mas tá tendo lucro e todo mundo tá ganhando dinheiro. E ok, né? No mundo capitalista e faz sentido. Eu até, particularmente, é onde eu vejo mais vantagem, assim, onde me interessa mais. Mas, assim, eu acho que, primeiro, né, você virar um unicórnio, o que quer dizer isso? Que a sua empresa foi avaliada naquele valor e te botaram dinheiro. Exato. Ou seja, você assumiu uma responsabilidade naquele momento. Você não fez nada. Tipo assim, você vai ter que gastar aquele dinheiro e dar um retorno. Sim. Porque para os investidores que são grandes, têm muito dinheiro, aquilo é um veículo financeiro, é um produto. Ele está botando dinheiro e lá na frente ele... Então, assim, não necessariamente ele está interessado no êxito total da empresa. Ele está interessado no momento de entrada dele e no momento de saída. Então, meio que dar certo ou não a empresa passa a ser secundário em alguns momentos
dado que é igual vender carro velho, o cara quer dar uma maquiada no carro e passar para frente, meu irmão. E aí, Pra não perder em dinheiro. algum momento, alguém vai pegar o carro, vai pegar a bucha, ou não, vai pegar o carro legalzinho, mas a gente sabe que no mercado tem muito carro ruim e tem carro bom também. Mas, cara, quando você começa a ver essas coisas, você fala assim, pô, tem hora que dá uma, assim, eu pelo menos dei um choque de realidade, porque eu acho que no começo, quando eu comecei a ver eu comprava todos os discursos, né? Então eu adotava tudo como verdade, aí ao longo do caminho eu fui falando, pô, peraí, não é bem assim. Então, exatamente. Por isso que eu falei, acho que é de pessoa para pessoa também, assim, essa reflexão interna, assim. Eu tenho uma carteira de investimento não é grande, né, de startups, são 6 startups que eu invisto hoje, mas eu posso ser muito claro para você, assim, hoje os que eu invisto não é só pelo impacto, mas porque eu acredito no empreendedor, né? Eu como investidor anjo, cara, eu acredito porque o cara é bom, né? E aí vai até voltar uma coisa que eu gosto de falar, eu penso, e eu trabalho muito com essa questão de inovação, e para mim, eu sempre falei isso, né? Inovação não é sobre tecnologia, inovação é sobre pessoas. Por isso que eu falo que é a inovação humanizada. Então aqui é a mesma coisa, cara, eu invisto muito por causa dos caras. E aí não é a questão de, claro, né, a gente acaba pensando no retorno financeiro, mas assim, cara, o que eu posso ajudar também o empreendedor? Porque assim, eu quero investir naquele cara, mas eu sei, conheço o mercado, e eu sei que eu posso abrir portas para ele crescer. Então, assim, tem esse lado, claro que a gente está falando de uma coisa fundo e tal, não sei o quê, mas investidor anjo tem esse outro lado também. Que é o melhor investimento, né? Na verdade, o cara que só o melhor quer dar... investimento é o dinheiro próprio, né? E Se você não conseguir investidor anjo, ótimo, exato, mas em um momento precisa crescer. Mas assim, o dinheiro que vem pelo dinheiro, que vem só pela planilha ali, pô, você tem que crescer 12% esse ano, porque o nosso plano de meta é esse, aquele, é a pior situação. Que é como o Gabriel falou, tu criou um empreendimento para liderar e de repente tu tem um chefe na tua cola o tempo todo. É uma história do tipo assim, cara, do nada tem uma pressão louca para você lançar o foguete e o foguete não tá pronto. E aí, o que acontece com o foguete? Volta o que a gente falou, porque aquele cara que estava, né, um empreendedor que estava pensando na estratégia da empresa, estava indo para a rua vender, que está pensando no apaixonado, que quer melhoria do produto dele, agora ele tem que voltar para ficar preenchendo planilha para ver resultado, porque tem que responder o cara. Cortando pessoas. E aí o cara não vai pensar em inovação. E aí, né, tá vendo como eu acho que tudo encaixa depois? Porque é o cara que está fazendo um monte de coisa, não tem tempo, só que assim, a prioridade dele é o quê? Preencher planilha, porque ele tem que mostrar resultado para o investidor. Vamos pensar agora aqui em banco, por exemplo. Muitas inovações que a gente está discutindo no Open Finance agora, elas já poderiam ter acontecido antes. E vamos falar de PFM, educação financeira. Isso aí já podia ter rolado, só que nunca ninguém fez porque não dava ROI, ou ia ter que mexer... Não é sexy, né? Hoje, até hoje, não necessariamente não era sexy e tal. Então, assim, pô, por que eu vou mexer nisso agora, né? E aí esperaram... Vi o Bacen e falou, agora virou teoria dos jogos, né? Tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também, não vou ficar de fora. Como é que você vê essa inovação meio que sistêmica, assim, tipo, esses movimentos assim de mercados, tem algum que te chama atenção? Eu acho que assim, todas as tendências de mercado, todo mundo precisa olhar ali. Quando eu falo todo mundo, empresas inclusive, né? Cara, educação financeira não é coisa nova. A gente sabe que, né, é uma coisa que precisa ser trabalhada e precisou vir regulador. Vai ter muito chão ainda para resolver. Vai ter muito chão, mas aqueles que viram isso como oportunidade são os que estão agora na frente, que estão ali para olhar isso como oportunidade mesmo, para de repente até vender o seu negócio. Então, uma das startups que eu invisto é sobre educação financeira, que começou lá atrás. Pô, ele já estava trabalhando isso, né? Então, eu acho que assim, não é só sobre educação financeira, mas assim, todas as tendências, acho não, né? Todas as empresas, todas as pessoas precisam olhar com carinho. Claro que também é um risco, né? Mas aí empreender também é um risco no final. Claro. Mas se todos olham isso como tendência e oportunidade, sai na frente de outros. E isso pode, né, gerar um novo negócio, inovador, diferente, que pode ir para o mercado. Então, eu gosto muito, por isso que eu falo, né, que eu trabalho muito cross. Não é só banco, mas assim, eu olho tendências de vários mercados. E isso pode virar oportunidade para qualquer um. E aí a gente está falando, inclusive, pô, e aquela estrutura grande, aquela empresa tradicional com 80 mil pessoas, 100 mil pessoas, como que faz? Pô, cria uma spin-off então,
né? Cria uma spin-off e cria ali, e erra, tudo bem. Mas pelo menos a marca também não é afetada, você cria uma spin-off, erra, testa, vê a tendência. São formas que dá para se Então trabalhar. vamos fazer um comitê então para ver esse spin-off. Com essa frase final aqui, cara, eu vou encerrar o nosso papo. Ótimo. Nosso tempo tá curtinho, queria te agradecer pela conversa show de aqui, bola. Ale. Que Obrigado pelo Bom papo. papo. E nós vamos conversar com mais calma, nós vamos ter esse papo Tá com mais ótimo. calma, com cerveja. Com cerveja. Nós estamos de manhã aqui, galera, então... Não precisa falar isso, fala que daqui a pouco a gente tá cerveja. O pessoal não sabe. Não, mas vai ter. A gente arruma até o final do dia, a gente faz um com cerveja aqui. Obrigado por acompanhar, pessoal. Um abraço. Valeu. Valeu.